E aí, gente, beleza? Sou o Kaique aqui do Pão de Queijo. Hoje vamos para mais um review. E a HQ resenhada de hoje vai ser Black Science, a coleção completa, né? Temos aqui 6 volumes, foram publicados pela editora Devir. E primeiro vamos dar uma geral dar uma geral da HQ, né? Para quem não conhece. Black Science é uma série da Image Comics, né, lá nos Estados Unidos. E ela foi criada pelo Rick Remender com o Matheus Scalera nos desenhos, né? O Rick Remender faz os roteiros e com Dean White e tem um outro colorista depois, que é o Moreno Diniz. E o que é isso? Sobre o que é Black Science? Black Science vai contar a história do Grant McKay, que é esse personagem aqui, né, com esse capacete. Que ele é um cientista malucão e ele cria uma máquina, né, que é chamada de Pilar na HQ, que ela serve para te transportar para outros universos, né, para terras paralelas. E para que ele cria essa máquina? Porque ele pensa que é um modo de você na verdade, você captar recursos de maneira infinita, porque o multiverso é infinito. Então você tá precisando de petróleo, você vai em outra terra, cata o petróleo de lá e traz pra gente, né? Ou qualquer outro recurso, qualquer outra coisa que você precisa. E assim você nunca teria escassez de recursos, isso, né, mudaria o mundo. E não só isso, você poderia acessar outros universos que tem tecnologia mais avançada e aí trazer curas de doenças, máquinas, sei lá, carro que voa, etc. Então é a ideia inicial dele, né? Então ele consegue criar essa máquina, porque ele é um cientista genial. Só que dá um problema, que eles acabam sendo teleportados antes da hora. Ele estava com a equipe dele e ele leva os filhos dele lá para o laboratório para conhecer, né? Ver que ele mostrar a invenção que ele tinha feito e tal. Só que a máquina aciona do nada, num momento que não era para ela estar fazendo aquilo, né? E ela tá com defeito, e aí eles são teleportados para um universo aleatório, e aí eles caem no meio de uma guerra, de um monte de bicho esquisito, e a trama vai ser eles tentando consertar o Pilar para tentar voltar para casa e ele levar os filhos dele de volta para a esposa dele, que ficou, né, na Terra. Avisando, o vídeo vai ter spoilers da série, né? Eu vou tentar limitar, né, uma parte com e uma parte sem, né? Na parte com spoilers eu aviso. Mas então a série vai ser sobre isso, eles vão ficarem pulando entre universos, né, entre todo esse multiverso, né, e tentando voltar para casa. Só que qual que é o ponto central? O Grant, ele é um filho da puta. e sempre, cada coisa que ele faz gera uma nova ramificação e gera mais merda, e só vai merda atrás de merda, e eles estão sempre tentando apagar incêndio e só fica enxugando gelo e nunca resolve nada, sabe? E a situação só piora cada vez mais. Nisso tem um cara lá que foi teleportado junto, que era o financiador deles, que é o Kadir, que ele tem uma rivalidade com o Grant, isso vai ser mais explorado ao longo da série. E eles vão tretar bastante, né? E ele, né, é um rival mesmo, e depois descobre que na verdade foi ele que sabotou o Pilar por alguns motivos pessoais dele. E o Grant também conta na tripulação dele ali a Rebecca, que é uma assistente dele, o Sean, que também é um garoto ali que ele meio que apadrinha ali e vira o braço direito dele nas pesquisas e também é muito inteligente. Os 2 filhos dele. E tem uma outra personagem que eu esqueci o nome agora, que ela é uma puxa-saco do Kadir. E tem um cara que é um segurança que tava com eles também. Então ele vai com esse time, né, improvisado ali, ao acaso, né, pro multiverso. E cada mundo que eles vão caindo tá acontecendo uma coisa diferente, e essa é a parte mais interessante da série. Na verdade são 2. Uma que é essa que o Rick Remender, ele constrói assim, tudo que uma história de multiverso tem que ser, Marvel,
coitado de você, sabe? DC também. Isso aqui é multiverso, cara. É muita loucura. Eles caem em universos, sabe? O cara pira muito, velho. Então eles caem em um universo que é um monte de sapo humanoide em guerra, sabe? E aí cai em um universo que os índios adquiriram tecnologia avançada antes dos europeus, e aí os índios estão atacando a Europa e destruindo, né, com tipo nave espacial, assim, os europeus com tecnologia da Primeira Guerra Mundial, sabe, tomando um sacode. E cada loucura vai acontecendo. Tem um mundo que é meio de fantasia medieval, e aí outro mundo é idêntico ao nosso, e cada mundo é uma loucura diferente. Daí e vai acontecendo muita doideira, e são muitas reviravoltas também, e sempre dando merda. Ele sempre tá tentando consertar as coisas, mas ele nunca consegue, e esse é um plot principal da série. Então isso é um ponto muito interessante, né? Essa parte da criatividade, né? Nesses universos diferentes. E o segundo ponto é a construção de personagem e desenvolvimento, que é muito bem feita. A história é muito bem pensada pelo Rick Remender. Rick Remender, ele é um autor que eu já tinha lido alguma coisinha dele da Marvel, lá dos Vingadores, que eu tinha achado uma porcaria. E aí eu nunca mais quis ler nada desse cara, né, porque eu achei realmente muito ruim o trabalho dele na Marvel, né, na história dos Vingadores. Tem a fase da X-Force que dizem que é até boa, mas eu não... que sai em ônibus, essa eu não li. Mas essa dos Vingadores é bem ruim mesmo. Mas aí depois eu decidi... eu fiquei interessado nesse trabalho autoral dele. E aí eu tenho o Low aqui, que eu já li completo, também tá em algum lugar nessa prateleira aqui, que é bem legal também. Li só o primeiro volume do Dead Class, que também foi interessante, mas pra mim até agora a melhor história dele foi Black Science. E ele constrói muito bem os personagens, desenvolve muito bem. Então o Grant tem um passado muito interessante, muito triste também, justifica um pouco ele ser um filho da puta hoje em dia, mas em parte também não. Mas ele teve ali uma infância difícil, a mãe era uma puta cuzona, tem alguns acontecimentos ali com o pai dele. E isso reflete muito quem ele é na vida adulta, que ele se torna um cara ali meio revoltado e tal, né, na adolescência ali, e depois ele se torna esse cientista que tipo, né, acaba não valorizando as coisas que realmente são importantes. E aí tem, né, a Rebecca, que ela acaba sendo amante dele, então ele trai a esposa. Mas a Rebecca, ela tem também uma motivação pessoal, o Kadir tem a sua motivação pessoal, cada personagem tem a sua motivação pessoal. E aí seu trabalho de desenvolvimento, lógico, o Grant é o protagonista, ele é o mais abordado. Mas todos vão ter ali seu desenvolvimento, os filhos dele também, vai ter um time skip durante um certo ponto da história. E aí os filhos dele vão crescer e tal, e vão cada um seguir um caminho por universos aleatórios, e eles ficam perdidos por alguns momentos lá. E cara, e é muito bom esse desenvolvimento, e como tem muitas vai e voltas, personagens que você acha que morreu, e aí volta, e porra, monstro de outros cantos do multiverso, várias ameaças diferentes, e eles começam a saltar de multiverso em multiverso, e tipo, isso pode gerar um puta merda, é perigoso, porque eles podem levar vírus de um multiverso para o outro, que no outro universo não se tem defesas, tanto anticorpos como vacinas e tal, então pode dar uma praga e devastar mundos. Eles podem entrar em um medo constante que eles têm, inclusive na HQ, que eles podem entrar em um multiverso de antimatéria e com isso devastar tudo, né, todo o multiverso, né? Então é uma HQ assim, muito que tá, o senso de urgência tá ligado no máximo o tempo todo, sabe? Toda hora tem perigos constantes, né? Seja de monstros bizarros, outros universos esquisitos, como esses outros tipos de perigos. Então é uma HQ que te deixa ali na ponta, né, da cadeira lendo assim,
empolgado e preocupado com os personagens, e os personagens morrem, você tipo assim, não pode, né, se apegar ali, que muita gente morre durante a história. Então, assim, é uma HQ muito empolgante de ler, ela é rápida de ler, é uma boa narrativa. Os desenhos são muito bons também do Matheus Scalera, ele tem uma arte diferente, digamos assim, é uma arte diferente do mainstream, né, de comics, mas é uma arte que eu gostei muito. Então, um pouquinho, eu acho que eu vou colocar alguns inserts aí na edição da arte, mas é uma arte muito bonita, né? As cores são muito bonitas, principalmente, cores bem vivas, né? Pelas capas aqui já dá pra ter uma noção, né? Vou passar um pouquinho por cada uma das capas. E sobre a edição da Devir, né? É uma edição capa cartão. Os primeiros volumes eram esses aqui que imitam, né, os TPBs americanos originais, né? Os encadernados originais americanos. E depois eles passam para esse formato 2 em 1, né? A partir do volume 4, que esse formato 2 em 1, que é um pouquinho mais grosso. Mas, sim, é um ótimo formato. Eu gosto muito desse formato capa cartão. Para mim funciona muito bem. É confortável de ler, né? E só as coisas da Devir são um pouco mais salgadas do que deveriam, na minha opinião. É um pouquinho caro. Mas fora isso, são edições muito boas, não encontrei nenhum erro assim, gráfico ou editorial relevante. E sim, no geral é uma HQ que vale muito a pena ler. E ela tem assim, pontos de gancho. Eu lembro de um gancho que no final do volume 3, que é fenomenal. Tem uma raça de aliens lá de um universo que eles precisam de hospedeiros, e aí, tipo, eles acabam entrando em uma pessoa do grupo, do Grant, e depois eles acabam se espalhando, eles começam a se espalhar por outros universos. E, né, vai dando uma merda federal isso daí. Então, cara, e aí essa merda atrás de merda, e aí eles topam com uma bruxa que vai fazer uma puta de um caos também, e a HQ ela arruma muito para esse caos, um caos generalizado, e aí ela tem um final que é um final assim, né, o que o Grant tem uma redenção, ele cresce, né, durante toda essa jornada deles, e ele consegue se tornar uma pessoa melhor. Né, porque ele encontrou vários Grants de vários outros universos e, tipo assim, era uma coisa meio destino, sabe? Os padrões sempre se repetiam, ele sempre fazia merda e os filhos dele sempre morriam no processo e ele sempre perdia a esposa dele e quanto mais eles pulavam de um universo para o outro, mais as coisas sempre iam piorando e ele sempre tentando resolver, né, resolver as cagadas dele e sempre piorava tudo. Só que aí esse Grant, né, o Grant principal que a gente acompanha, ele consegue evoluir, de fato. Só que tem um final também que se fica, puta merda, que é isso, cara, o final, tipo assim, é um final feliz, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Tipo, é plantada uma sementinha de merda lá também. Então é uma HQ que é merda o tempo inteiro, é caos o tempo inteiro, mas que é muito boa, muito divertida. E é muito gostoso de ler, é uma história muito foda. Eu não sei como isso ainda não virou tipo uma animação, porque eu acho que série live action talvez não daria certo, porque teria que ter um orçamento muito alto, que precisaria de muito efeito e tal, muito CGI, e aí, né, meio difícil. Mas uma animação disso daqui, sabe, mas tipo Invencível, uma animação ali com um tom adulto e tal, seria incrível, seria muito foda. Não sei como não virou ainda. Eu acho que se fizessem, fazendo uma animação bem feita e com marketing da hora, daria muito certo. E é isso. Eu recomendo muito a leitura, uma excelente história. E, né, ainda mais com essa trama de multiverso, né, à tona aí, com, né, os filmes de Marvel e DC, mas isso daqui é até mais antigo, é de 2013, essa HQ eu acho, ou 2014, o lançamento original, né, nos Estados Unidos. Então foi um pouquinho antes desse hype de multiverso aí na cultura pop surgir.
Mas eu recomendo demais, quem gosta desse tipo de história, né, e quem gosta de uma história de ação e ficção científica principalmente também, é muito forte aqui nessa HQ. Eu recomendo demais, uma ótima leitura mesmo. Então é isso, gente. Valeu!